Olá, sou a Flora e nesse vídeo eu explico um pouquinho do desenvolvimento que foi feito no DataTown da fase 5 da Postec FIAP. Um pouquinho do que a gente vai passar por essa apresentação. E o objetivo desse DataTown foi desenvolver uma solução de IA para melhoria de recrutamento da empresa Decision, para otimizar o tempo do processo seletivo e a assertividade da contratação desses candidatos. Então, considerando todas as bases de dados que foram compartilhadas conosco, eu desenvolvi um modelo que acaba auxiliando nesse processo. Então, ele identifica se o candidato possui chances de contratação e se ele deve ser chamado para uma entrevista ou ser cadastrado num banco de talentos, ou se ele não possui nenhuma aderência e por isso ele deve ser desclassificado, eliminado do processo. Esse modelo ele tem 3 possíveis retornos. O primeiro é reprovado. Então, são ali candidatos que tiveram menos de 15% de aderência do currículo deles em relação ao que a gente tem cadastrado. Vão ter os candidatos que estão como chamar para entrevista, porque possuem uma aderência mínima. Então, são currículos que têm ali de 15% até 30% de aderência com a base de dados. E tem o chamar para entrevista, que são os candidatos de alta aderência, que tiveram de mais de 30% de aderência do currículo. Essas faixas que eu coloquei, 15%, 30%, são faixas que elas são calibráveis. Eu coloquei para ser um pouco mais conservadora, mas é possível no próprio código, de forma muito simples, alterar caso seja necessário. Então, foram compartilhadas 3 bases de dados conosco. A primeira foi a Applicants, que tem a relação de todos os candidatos com os respectivos currículos, que foram inscritos através das diversas plataformas que a Decision utiliza. Tem a base Prospects, que é a relação das vagas com os candidatos que foram selecionados para a entrevista. Então, além do candidato, traz ali uma informação importante de status, que diz se ele foi aprovado, se ele foi reprovado, se ele foi encaminhado para uma entrevista. E a última base é a vagas, que tem a relação de todas as vagas com os requisitos mínimos para a contratação ali de um candidato. Vou explicar brevemente a metodologia que foi utilizada. Para ter mais detalhes, a gente consegue, eu deixei no final, o link com o código do notebook para poder ver o código linha a linha. Mas basicamente, nesse primeiro momento, eu faço a aquisição, a leitura dessas 3 bases e faço os ajustes devidos. Então, ali eu vou eliminar algumas colunas que não vão ser importantes para o modelo, para ele ficar um pouco mais enxuto. Uma das bases eu acabei tendo que transpor as informações para conseguir ter tudo numa coluna, ficar um pouco melhor a linha de raciocínio e o processamento desses dados. Então, depois de ter feito essa limpeza para conseguir otimizar o processamento, eu juntei todas essas bases em um único arquivo para ficar um pouco mais fácil de manipular esses dados, e evitar que algum dado ali se perca, algum insight importante. Tendo essa base única o mais enxuta possível, eu vou olhar para a coluna, a segunda etapa, eu olho para a coluna de status, que é a coluna que diz se foi aprovado ou não o candidato, e essa coluna eu vou transformar cada uma das células, cada uma das coisas escritas nela, eu transformo esses textos em vetores, porque dessa forma eu consigo classificar o que é uma resposta positiva ou não. Então eu consigo transformar esses dados em binários. Então os casos positivos eu coloco 1, os casos que foram negativos eu coloco 0. Como assim? Eu não tenho um padrão de texto, Eu vou ter texto ali como aprovado, contratado como hunting, encaminhado para entrevista, em análise técnica. Enfim, eu tenho vários casos que são dados como positivo, mas estão escritos de forma diferente. Eu vetorizando essa informação, eu passando para número, eu consigo classificar o que é positivo ou não. Então, todos os casos que se assemelham a essas palavras positivas viram 1, o que não se assemelha vira 0. A minha próxima etapa, eu vou olhar aqui para as minhas colunas, que são referentes às qualidades, as características daquele candidato. Então, eu vou olhar para a experiência, curso, idiomas. Caso essas colunas estejam vazias, eu olho para a coluna de CVPT.
E eu basicamente pego esses dados e transformo em emerings. O que são emerings? Ela é basicamente transformar esse texto em número. Então eu passo para valores numéricos. Fazendo essa transformação para valores numéricos, eu consigo manipular esses dados. Eu só consigo fazer todo esse processamento em IA se eu tiver um número. Então eu transformo tudo que foi escrito por um humano, que tem ali falhas de digitação quando a gente escreve, transformo em números. Então é um jeito de eu forçar o meu modelo a entender uma linguagem natural, uma linguagem humana, né? Eu converto, né, a linguagem humana para uma linguagem computacional. Feito isso, são duas etapas bastante importantes da de vetorização ali de aprovado ou não e a transformação em números das minhas colunas de interesse. Eu vou para de fato a criação da minha rede neural, que é o que vai determinar se foi aprovado ou não um candidato e o que vai aprendendo, né? Então, conforme eu vou colocando novos candidatos, ela vai aprendendo novos formatos, né? Novas características, né? A rede neural que eu escolhi foi a MLP, que é a Multilayer Perceptron. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor como que ela funciona. Mas nesse primeiro momento foi criada. Ela criada, eu vou dividir a minha base em treino e teste para ela poder de fato aprender tudo que está escrito nos meus dados históricos, né? Então peguei ali a base, 20% foi utilizada para ser treinada e eu consegui gerar alguns insights, alguns gráficos, né, de acurácia e erro para ver se podíamos prosseguir com ela. Feita essa etapa, eu crio, é a etapa final assim de programação mesmo, né? Crio uma função que é a função candidato. A função candidato ela vai receber todas as informações novas que forem imputadas. Essas informações elas vão ser imputadas via um formulário no Streamlit, que eu vou mostrar mais à frente, mas ela vai basicamente ler as informações importantes, como curso, nível acadêmico, nome, vai receber o PDF também de currículo, ela lê essas informações, ela armazena, e essas informações armazenadas na função candidato que vão ser processadas para nossa última etapa, que é de fato o retorno, né? Ver se ele deve ser chamado para entrevista ou não. E o interessante é que esses dados também vão ser usados para serem aprendidos pelo nosso modelo, né? Então, quanto mais eu utilizar e quanto mais bonitinho, né, digamos assim, quanto mais assertivo forem os dados que eu colocar nesse meu formulário, mais completos, melhor vai ser o aprendizado do meu modelo. Explicando um pouco por cima, o que é o MLP? Ele é um sistema de rede neural que ele possui 3 camadas. Então, é uma camada de entrada. Então, essas camadas de entrada vai ser ali, né, as informações de nível acadêmico, idioma inglês, idioma espanhol, por exemplo, vão ser a minha camada de entrada. Então, os neurônios dessa camada, que vão receber essas informações, vão estar conectados a uma camada oculta, e esses dados da camada oculta, que vai ser onde vão ocorrer o processamento, vão estar conectados a de fato a minha camada de saída, que vai ser ali os valores que eu vou conseguir ver, né? Que é aprovado, reprovado. Então, ela é uma rede neural que ela tem uma complexidade justamente porque todos os neurônios da primeira camada estão conectados com neurônios da segunda camada, que estão conectados com neurônios da última camada, da camada de saída, né? Então, esse modelo, ele é um modelo que ele é possível você usar para padrões um pouco mais complexos. Acabei adotando justamente porque a gente está falando de dados que foram imputados por humanos, né? Então, são dados que vão ter ali alguma sujidade. Quando a gente digita, a gente acaba digitando, comendo letra, né? Ou deixando algum campo vazio. Então, por esse motivo, acabei utilizando esse modelo MLP. Aqui é um pouquinho da carinha do Streamlit. Deixa eu abrir aqui o modelo. O Streamlit, além desse formulário, ele tem algumas informações também, como objetivo, a página de objetivo, que tem as informações que eu
abordei um pouquinho no começo. O desenvolvimento do modelo, então eu aprofundo um pouquinho mais na questão da metodologia usada, pipeline de dados que eu usei para poder fazer essa questão do modelo, e o código utilizado, que é possível baixar em PDF no notebook que eu utilizei, com toda a programação. E aqui, de fato, o deploy, a ferramenta que o candidato pode ter acesso, né? O usuário final vai ter acesso a ela. E já tem ali uma previsão se deve ser chamado para entrevista ou não. Aqui eu coloco, vou usar os meus dados de exemplo. Vou colocar aqui pós-graduação cursando, intermediário, básico, e aqui eu consigo colocar também o PDF do meu currículo. Clico em analisar candidato, aqui já traz chamar para entrevista, alta aderência e boas chances de contratação no caso. E esse modelo ele vai funcionar mais ou menos dessa forma. Voltando aqui para a nossa apresentação, basicamente, quando eu fiz todo esse processamento, eu consegui pegar alguns status, alguns dados do meu modelo. Então, eu consigo ver, por exemplo, essa tabelinha que foi gerada pelo Jupyter Notebook. Eu consigo ver que a minha precisão para as classes 1, né? O que é a classe 1? São aqueles candidatos que eu classifiquei positivo como aprovados, né? Eu estou com uma precisão muito boa. Eu estou ali com 84% de precisão no meu modelo. E quando eu for ver, aliás, quando eu fui fazer o recall, né, quando ele realmente vai verificar quais dos casos eram positivos ou não, ele cai ali para 81%, mas ele ainda é bastante positivo, né? Significa que 81% dos casos positivos, de fato, eram casos positivos, eram casos aprovados, digamos assim. Porém, o modelo ele não apresentou uma precisão tão boa quando a gente olha para os casos reprovados. A precisão é ali de 40%, quando a gente vai para recall, aumenta um pouquinho para 45%. Então, sei lá, a cada 10 casos é como se menos de 5 ele acertasse dos casos reprovados. Isso pode acontecer principalmente pela quantidade de dados que foram considerados como positivo, né? Então, de repente, ali diminuir os casos positivos, tirar casos encaminhados, por exemplo, que não estão como aprovado ou contratado. Tirar, talvez fosse uma medida boa. Tanto que a gente pode ver até aqui o suporte, né? A coluna de suporte eu tenho que 1.988 casos, eles foram classificados como reprovados e 7.031 como positivos, aprovados. Então a gente vê que tem até um desbalanço entre esses casos, né? De repente, se a gente minimizasse tudo que foi considerado como positivo, a gente conseguisse ter um balanço um pouco melhor, né? Só que em compensação, a gente, quando vai procurar, a gente vê que 73% aqui, né? No F1 Score, a gente vê que 73% dos casos que ali do modelo, né, quando a gente estava treinando, 73 foram previsões que estavam corretas. Assim, ela é uma ferramenta boa, mas a gente vê que ainda precisa talvez ali de recalibrar. Tem a questão também das faixas, né? Eu coloquei 15% reprovado, até 30% uma baixa aderência, acima de 30% uma alta aderência. Isso pode ser recalibrado para ficar mais confortável para o RH na hora de seleção. E acho que assim, o que é importante é que nesse primeiro momento, como a gente era uma base de dados que não estava tão limpa, né? Nesse primeiro momento, eu ainda acho fundamental essa presença do RH, né? A gente é uma ferramenta mesmo para auxiliar, né? A gente identificar os casos mais críticos ali e já descartar, né?
casos que a gente vê que talvez não esteja preenchido correto, talvez seja caso que não esteja tão engajado ali, dá uma retirada, mas aí tudo que for acima de 15%, talvez valha a pena a gente chamar para uma entrevista, a gente ver, de fato analisar. Eu acho que nesse momento é importante esse contato humano, né? E como ele é um modelo de constante aprendizagem, a tendência é que a gente vá melhorando isso. Então, é uma acurácia de 73%. Conforme a gente vai alimentando esse modelo, a tendência é que a gente tenha dados um pouco mais robustos. Mas para isso é importante que a gente tenha dados limpos, digamos assim, né? Então, conforme os candidatos forem preenchendo, conforme for aumentando o engajamento desse candidato, ele for preenchendo corretamente, a gente aprende, ou o modelo aprende dados um pouco mais exatos, né? E cada vez deixa o nosso modelo um pouco mais perfeito, não, né? Mas fique mais próximo do ideal ali. A gente sabe que são dados humanos, né? Então depende muito ali de como que foi a entrada do dado para a gente ter esse retorno. Mas de modo geral, ele é uma ferramenta que não está 100% precisa, mas ele pode auxiliar muito no dia a dia ali, pelo menos a ganhar uma eficiência no processo, né? A gente entende que o recrutador ele pode perder muito tempo, de repente, com um candidato que não tem engajamento, que nem esteja tão interessado na vaga assim. Deixo aqui por último alguns links de interesse. Então, o link do GitHub, que estão ali todos os dados que eu utilizei, que eu desenvolvi. Então, vocês conseguem ver todos os códigos desse projeto. O Google Colab, que tem o código em notebook para poder ser analisado. O Streamlit, que foi a ferramenta que eu mostrei. Então, vocês conseguem ter acesso ali àquele formulário de preenchimento do candidato. E o link do YouTube, que é esse vídeo que vocês estão assistindo aqui. De qualquer forma, agradeço muito pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar no e-mail. E no mais, muito obrigada.